Olá pessoal, eu sou a Nívia, eu sou a criadora do Self-Learning e eu vou falar com vocês hoje sobre o autoestudo. Eu vou falar especificamente dentro do autoestudo sobre as fases do autoestudo. Então, assim, eu estudei o tema, né, com bastante profundidade, venho estudando já desde 2016 esse tema e eu criei então surgiu então a necessidade de criar as fases do autoestudo. O autoestudo ele está contido em todo o processo de aprendizagem, isto é, em todas as modalidades, a presencial, a online, a educação domiciliar, em todas as atividades individualizadas, como por exemplo uma tarefa, uma avaliação, uma apresentação de trabalho. Então, o autoestudo ele passa por três fases, né? Então, assim, ó, essas fases que eu vou estar me referindo daqui a pouco, eu considerei quando eu estudei que os nossos estudantes eles vêm de ambientes de aprendizagem na qual alguém faz o seu currículo ou também para quem quer iniciar o autoestudo de forma 100%, né? Ser um autodidata. Então, vamos falar das fases do autoestudo. A primeira fase do autoestudo, então, são três fases, tá? Eu vou falar da primeira fase, que é a fase da indiferenciação. Essa fase da indiferenciação, ela se divide em duas áreas distintas, a pessoal e a de conhecimento. Então, a pessoal é o desconhecimento de si mesmo, né? Então, e a questão do conhecimento, a apropriação cultural, ela encontra-se desorganizada ou ainda dependente de alguém, que faça, então, um sumário, um currículo, né? A segunda fase é a fase da ordenação. A fase da ordenação, ela contempla, então, né, a questão pessoal. Aqui, então, entra essa questão pessoal, é o autoconhecimento. Então, assim, o autoestudo, ele vai exigindo, né, o autoconhecimento. Isto é, conhecer as habilidades, as competências, a vocação, necessidades, interesses, né? Também como se acessa, por exemplo, a inteligência. Cada um tem a sua inteligência, né, e cada um acessa do modo diferente também. O segundo aspecto aqui, então, é do conhecimento. Então, a questão da ordenação do conhecimento vai contemplar aquilo, né, que o estudante já sabe, aquilo que ele precisa saber, e também vai ajudar a delimitar um tema, uma área, enfim, em que o estudante ou o autodidata vai se aprofundar. Aqui está relacionado também aos métodos, então vai ficando mais fácil, vai ficando mais claro, por exemplo, identificar os melhores métodos, as melhores estratégias, as melhores técnicas, os melhores procedimentos para o seu estudo, né? Temos aqui também a questão dos recursos humanos, isto é, significa os professores, os auxiliares, os orientadores, as pessoas que vão ajudar, né, no processo do autoestudo, certo? Que pode ser em qualquer modalidade de ensino. Então, aqui, por exemplo, o que diferencia aqui o estudante desses professores, desse orientador, é que eles são facilitadores. Eles são mais avançados naqueles conhecimentos para auxiliar, então, o estudante, né? Quer dizer, eles avançaram em seus estudos e também eles vão auxiliar a ajudar o estudante a acessar, por exemplo, a sua inteligência, né? Como eu falei aqui, cada um tem a sua, né? Então aqui eles vão auxiliar nesse aspecto. Então, aqui também se refere às abordagens de aprendizado, tá? Então aqui nós temos três abordagens, a superficial, a profunda e a estratégica, né? Então, por exemplo, a superficial, né? Então, os estudantes, por exemplo, nessa fase artificial, ainda são os estudantes que estão lá naquela fase da indiferenciada, tá? Então, a gente podia fazer essa conexão com aquela fase diferenciada. Aqui, os aprendizes, por exemplo, que utilizam, né, dessa abordagem artificial, eles estão motivados, por exemplo, por um objetivo de completar o curso, até por medo de fracassar, tá? Então, assim, por exemplo,
ansiedade, medo de falhar, baixa autoestima, estão associados à escolha dessa abordagem de aprendizagem, né? Eles buscam cumprir as avaliações realizadas usando um processo de aprendizado que inclui a aquisição de informação, né, geralmente em grande escala, com uma memorização mecânica, sem entendê-la. Eles vão reproduzir nos testes. O foco aqui é no material ou na tarefa, e não no significado ou no propósito do estudo, tá? Então, o resultado desse tipo de abordagem é a memorização da informação concreta e um nível de entendimento bastante superficial, né? Uma abordagem mais profunda, a gente pode agora relacioná-la à segunda fase, que é da ordenação, né? Então, por exemplo, os estudantes aqui, eles são motivados pelo quê? Pelo interesse do tema, né? Daquilo que eles querem aprender. E entre os diferentes temas, vai usar analogia, eles vão fazer conexão com o conhecimento prévio, eles prestam atenção no conteúdo, nos procedimentos utilizados para memorizar, o entendimento, né? Eles buscam dar um significado também pessoal ao assunto. Então, o resultado desse aprendizado, nesse caso, ele é de profundo nível de entendimento, baseado em conhecimento, princípios gerais, apoiados, né, por uma base bem sólida e concreta. A última abordagem de aprendizado, então, é a estratégica, né? Aqui os aprendizes, por exemplo, aqui eles vão usar tanto a profunda quanto a superficial. A diferença aqui está, por exemplo, na intenção que determina a escolha, né? Pois assim, os aprendizes que utilizam, por exemplo, a abordagem estratégica, eles são motivados pela necessidade de alcançar altas notas e alto desempenho. Como consequência, o aprendizado, então, é o nível de entendimento que dependerá do que é solicitado, né, pelo curso, ou pelo interesse, ou disciplina, ou por uma questão particular aqui. Tá? E a terceira fase, a última, é a fase da integração. Aqui essas áreas elas são todas integradas. Então aqui se flui, né, naturalmente no autoestudo. Aqui é o uso de estratégia para gerenciar, né, o processo de aprendizagem, e pontualmente saber o que estudar, qual o melhor método, como se acessa a inteligência, a melhor abordagem de aprendizado, de modo adequado, então, desse processo de aprendizagem. Então, aqui as coisas, elas fluem naturalmente já, né? Então, assim, é como se a pessoa já tivesse internalizado o autoestudo, então vai fluir, né? Quando ela chega nessa fase de integração, tá tudo integrado e tudo realmente fluindo. Então, vocês sabiam que o software self-learning, né, tem o objetivo, então, de auxiliar estudantes, os professores, os pais e a instituição a adotar o autoestudo nas suas atividades, né? Sejam elas domiciliar, sejam presencial, sejam na escola. Então, toda atividade de estudo que exige aquele momento individual vai requerer o autoestudo. O autoestudo está muito relacionado também à autonomia, né? Sabemos que no futuro bem próximo as pessoas serão altamente autônomas, né? Então, assim, eu fiz estudando, né, a história da educação e fazendo análises, entende-se que eu não sou a única estudiosa do assunto, né, que estou vislumbrando o futuro da educação, mas assim, estamos caminhando para o self-learning, né, para o autoestudo, para ser autodidata, para o estudo contínuo, para a autonomia. Então, todos esses aspectos, né, vão estar em alta e em ênfase, né, porque assim, toda essa preparação educacional em casa, nas escolas, nas universidades, elas têm objetivos muito claros, que né, a formação da pessoa. Mas a pessoa, sempre que ela irá fazer a demonstração dos seus conhecimentos, dos seus domínios, né, tanto as suas habilidades, competências de conhecimento, digamos que 99% a demonstração de conhecimentos, habilidades, competências, elas são individuais, né? E as pessoas são requeridas, são até selecionadas por características pessoais, né? Então, assim, a autonomia e o autoestudo
é, é o que vai estar em ênfase, né? Na verdade já está bastante em ênfase, mas tende a estar mais ainda do que está hoje, né? Então o self-learning está aí, né? A apoiar todo esse ecomapa aí da educação, tanto a educação presencial, online, como a domiciliar, enfim, porque mesmo as crianças fazem as suas tarefinhas em casa, né? Mesmo que os pais não optem pela educação domiciliar, as crianças vão fazer, por exemplo, as suas tarefas, né? Os seus trabalhos, os estudantes vão ter os seus momentos muito solitários também de estudo. Mesmo quando a gente vai estudar em grupo, por exemplo, se a gente não tem o nosso momento solo de estudar, de ter os nossos conhecimentos, nós ficamos bastante prejudicados, porque nós só vamos escutar as pessoas falarem, né? E a gente não vai ter argumentos para falar, não vai ter conteúdo para contribuir. Mesmo que o trabalho seja desenvolvido em grupo, coletivamente, que são aspectos extremamente importantes, cada um individualmente deve estar bem preparado para esses momentos, né? Então, assim, porque ali entra a pessoa, né? Entra a individualidade de cada um contribuindo no grupo. Senão fica aquela coisa, pois é, eu acho, eu penso, né? Eu imagino, nós temos que ver depois. Então aí depois geralmente as pessoas começam o trabalho de grupo e cada um vai fazer o seu trabalho de grupo sozinho, né? Cada um faz uma parte, enfim. Por quê? Porque há necessidade de ter conhecimentos, né? Tantos prévios em todas as etapas, né? Então, é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi para eu falar, então, né, da questão dos passos aí, né, do autoestudo, das 3 fases que foi desenvolvida, criado, mediante ao meu estudo desse tema. Tá bom, pessoal? Hoje eu fico por aqui e a gente se encontra por aí, tá bom? Bye!